Oi, oi pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esses espantalhos incríveis usando garrafa PET e materiais recicláveis. Uma solução prática, econômica e sustentável para decorar aquele cantinho especial e dar um charme a mais na sua festa junina. Ideal para criar um clima caipira autêntico e divertido. Então, bora fazer esse projeto comigo? Para esse projeto, nós iremos precisar de juta, palha, sisal, fitas coloridas e rústicas, renda de algodão, duas garrafas PETs transparente, pincel preto, tesoura, régua, folha branca e laranja, 4 olhinhos e cola quente. Então, bora lá! Para começar, nós iremos pegar o pacotinho de sisal, dividi-lo ao meio e colocarmos dentro das duas garrafas. Se você não tiver desse tipo de sisal, você pode utilizar a própria palha. Assim que você cortar, abra bem o seu sisal e depois coloque dentro das garrafas. Pessoal, vocês sabiam que o espantalho tem uma história bem antiga? Ele é usado há milhares de anos, desde o tempo dos egípcios, para espantar pássaros e proteger plantações. Na Grécia Antiga, os agricultores faziam bonecos com feições assustadoras para afastar corvos das vinhas. E no Japão, eles têm o kakashi, um espantalho tradicional feito com chapéu de palha e roupas coloridas. Já no Brasil, o espantalho ganhou destaque nas festas juninas, simbolizando o campo, a roça e o trabalho rural. Além de útil, ele virou uma peça decorativa cheia de personalidade e alegria. Prontinho! Agora nós iremos utilizar fita colorida vermelha. Você pode escolher a cor que você tiver. Eu vou utilizar vermelho porque eu acho que vai dar um contraste com a cor que eu vou utilizar na espantalha. Passe em volta da sua garrafa para você descobrir qual é a medida, recorte e já recorte a outra fita que você for utilizar. Como eu estou utilizando duas fitas, eu já vou colar uma na outra para ficar mais fácil na hora que eu for colar na garrafa. Tire todo o fiozinho de excesso de cola quente que tiver e depois passe em volta da sua garrafa. Antes de colar, descubra qual é a parte traseira da sua garrafa. Assim que descobrir, é só ir passando cola quente aos pouquinhos e ir colando. Aproveite para ir tirando os excessos de cola quente que tiver. Pessoal, em alguns países como a Inglaterra e os Estados Unidos, existem competições e festivais de espantalhos, onde moradores criam versões criativas, engraçadas ou assustadoras. Algumas comunidades até fazem desfiles com eles. Muito legal essa curiosidade, né, pessoal? Pessoal, eu vou fazer os dois espantalhos ao mesmo tempo. Então, como eu já fiz a base do espantalho, agora eu vou fazer a base da espantalha. E para isso eu vou utilizar uma fita rústica que eu tenho, que já vem decorada. Se você não tiver esse tipo de fita, você pode utilizar qualquer que você tiver em casa, porque os espantalhos ficam lindos, bem coloridos. Aqui o processo vai ser o mesmo, ir colando aos pouquinhos, para que a cola quente não seque tão rapidamente. Mais uma curiosidade: em muitas culturas, o espantalho é cercado de superstições. Algumas pessoas acreditavam que ele afastava não só os pássaros, mas também os espíritos ruins, e por isso o colocavam nas plantações como uma espécie de protetor espiritual da colheita. Prontinho, agora nós iremos cortar 2 quadrados com a medida 20 por 20. Para isso é só você fazer 2 marcações de um lado e 2 marcações do outro. Agora é só recortar. Pessoal, aqui não é necessário juntar os 2 pontos e fazer uma linha reta, pois as linhas do próprio sisal ficam muito em evidências. Bom, agora é só recortar o outro quadrado na mesma medida. Agora nós iremos dobrar cada quadradinho no meio e depois dobrar novamente. Com o pincel preto, faça uma curva unindo uma ponta à outra e logo em seguida recorte. Prontinho, agora é só abrir que já temos um círculo. Nós iremos utilizar esse círculo para fazer o chapéu de cada um dos nossos espantalhos. Repita o mesmo processo com o outro quadrado. Agora que você já recortou, vá tirando alguns fios ao redor do círculo para simular um desgaste. Este processo você vai fazer somente do espantalho, porque no outro nós iremos colar a fita. Agora com a régua encontre o centro do círculo e faça um piquezinho com a tesoura. Em seguida, passe cola quente na borda da garrafa para colar o seu chapéu.
Lembre-se de deixar o piquê bem no centro da garrafa. Agora, vá dobrando toda a juta para poder simular dobraduras do chapéu. Vá dobrando e observando como que está ficando e em seguida vá fixando com a cola quente. É necessário você passar a cola quente nas dobras para que ela realmente fique fixa. Pessoal, a palavra espantalho vem do verbo espantar, ou seja, causar medo, afugentar. Em inglês, o nome é Scarecrow, que significa literalmente assustador de corvos. Para dar um acabamento nesse chapéu, nós iremos utilizar a mesma fita que usamos na parte de baixo da garrafa. No meu caso, eu utilizei a fita vermelha e a fita rústica, então eu vou juntar as duas e vou colar no gargalo da minha garrafa. Aqui nós estamos fazendo a ilusão da copa, que é aquela parte onde encaixamos a nossa cabeça dentro do chapéu. Assim que você terminar, dê uma desamassada na aba do seu chapéu. Prontinho, pessoal. Agora nós iremos colar a fita de algodão em volta do outro círculo. Neste processo, nós vamos colando e a cada 5 centímetros de colagem a gente volta 1 centímetro de renda para fazer uma espécie de dobra, tipo um plinçado para dar movimento a esta renda. Faça esse processo em volta de todo o círculo. Vamos de mais curiosidades. Pessoal, os espantalhos aparecem em várias histórias famosas. Em O Mágico de Oz, o personagem espantalho queria um cérebro. Em filmes de terror, ele muitas das vezes aparece como uma figura sombria no meio do milharal. Pessoal, não esqueça de fazer o corte no centro do círculo para colar no gargalo da garrafa. O processo é o mesmo do outro espantalho. Continuando as curiosidades, no Japão, espantalhos são retratados até em animes como Tonari no Totoro. Esses personagens mostram como o espantalho pode ter várias personalidades, de fofo até assustador. Em algumas regiões do mundo, os espantalhos não são bonecos de gente. Em partes da África, usam CDs pendurados e sacolas coloridas balançando com o vento. Em fazendas modernas, há espantalhos eletrônicos com som e movimento automático para espantar aves. Agora nós vamos pegar um pedacinho de fita, no caso eu vou usar de juta, que eu estou utilizando na parte de baixo, e vou passar em volta do gargalo e vou aproveitar para fazer um lacinho com a mesma fita para dar um charme a mais nessa espantalha. Pessoal, eu faço um lacinho bem simples. Dobro uma ponta até no meio e colo, e depois dobro a outra ponta até o meio e colo. Depois eu utilizo um pedacinho da fita para passar ao redor dessa junção e colo 2 fitinhas na parte de trás. Depois eu dou aquele piquezinho em V na fita para dar aquele charme. Prontinho, agora é só fixar no local escolhido. Pessoal, e para dar o charme que todo espantalho tem, nós vamos utilizar a palha de ráfia para fazer o cabelinho e colocar um pouquinho de palha naquele rasgo que nós fizemos na parte superior do chapéu. Para fazer o cabelo, eu cortei uma dobra da palha de ráfia, dá mais ou menos 30 centímetros. Depois eu peguei um bocadinho, dobrei ao meio e amarrei com a própria palha. Agora eu vou colar na frente da minha garrafa. Pessoal, cada espantalho é único, então neste processo do cabelo, se você quiser colocar mais palha, você pode colocar. Eu escolhi fazer só com este pouquinho para poder ir espalhando em volta de toda a garrafa. Eu decidi tirar um pouquinho do tamanho, mas você também pode escolher qual tamanho que você quer deixar em volta do cabelinho do seu espantalho. Eu não descartei esses pedaços que eu recortei, eu juntei e colei para dar uma volumetria no meu trabalho. Agora nós vamos pegar um pouquinho de palha e iremos colar na parte de cima do chapéu. Para facilitar o processo de colagem, amarre na parte de baixo com a própria palha. Depois é só você fixar no local e colar com cola quente. Agora nós iremos repetir o mesmo processo na nossa espantalhinha. Mais uma curiosidade sobre os espantalhos. Na história moderna, o espantalho foi usado como símbolo em protestos políticos representando líderes ou ideias com os quais os manifestantes não concordavam. Colocavam roupas e mensagens nos bonecos e os exibiam nas ruas. Outra curiosidade é que em algumas regiões rurais do mundo, os espantalhos foram adaptados para também emitir sons
com o vento. Isso era feito pendurando objetos como latas, pedaços de metal, colheres ou chocalhos nos braços ou chapéu dos espantalhos. A ideia era que, com o movimento do vento, esses objetos fariam barulho, assustando não só os pássaros, mas também outros animais como javalis e até roedores. Tudo isso de forma natural e sem tecnologia. Além de proteger a plantação, alguns desses espantalhos acabavam criando um som ambiente rústico e até musical no campo. E aí, pessoal, qual dessas curiosidades sobre espantalhos que eu trouxe hoje para vocês que você mais gostou? Euzinha adorei saber um pouco mais sobre o espantalho do Mágico de Oz, pois ao longo da história ele mostra ser muito inteligente e criativo, e no final ele descobre que o que mais ele precisava era só acreditar em si mesmo. Ah, e se você conhecer alguma curiosidade que eu não comentei aqui, deixe nos comentários para que a gente possa conhecer. Prontinho, agora nós iremos desenhar os olhos e vamos fazer isso em formato de gota. Ah, antes eu desenhei uma gota para servir de molde para fazer as demais. Eu risquei 4 gotas e depois na parte de dentro é só fazer o desenho do formato que você deseja e colorir com o próprio pincel. Prontinho, pessoal, agora nós iremos recortar as 4 gotas e colar na nossa garrafa. Agora é só colar no local desejado, mas tome cuidado para que eles não fiquem tortos. E para fazer o nariz, nós vamos utilizar o papel alaranjado e vamos usar o molde da gotinha dos olhos para fazer o formato do nosso nariz. Faça 2 moldes e depois é só você contornar com um pincel preto. Eu gosto de ir fazendo risquinho, bolinha para dar um charme mais country nas minhas peças. Cole no local e em seguida nós iremos fazer os cílios e as sobrancelhas. Faça esses detalhes com ondulações. E como a nossa espantalha é uma menina, não esqueça de fazer os cílios. Prontinho, pessoal, o nosso projeto está chegando ao fim. Olha como que ficou lindo os nossos espantalhos. Se você curtiu esse projeto, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais ideias sustentáveis como esta. Pessoal, eu estou apaixonada com o resultado deste projeto. Ficou lindo demais. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!